Aleluia. 2 Samuel capítulo 9. 2 Samuel capítulo 9. Pode ligar a Bíblia, abrir a Bíblia, Velho Testamento. 2 Samuel capítulo 9. Se eu pregar mais para esse lado aqui, gente, vocês não reclamam, é que o ar-condicionado aqui tá bom, viu? É uma beleza. Estou quase pensando em ficar aqui, trocar com Dinas. Vamos trocar, Dinas. Eu ficar pregando aí, você tocar aqui. Não é? Meu Deus, é isso aí. Então, 2 Samuel capítulo 9. 2 Samuel capítulo 9. Quem achou, diga eu achei. Quem não achou, diga espera aí, bispo. Eu espero. Olha, 2 Samuel está depois do 1 Samuel. Se você achar o primeiro, o segundo está ali do lado. Capítulo 9. Capítulo 9. Na semana passada, se você lembra, eu ministrei nos 2 horários sobre a história de Isaac e o conflito dos poços. E eu falei para vocês que aquele texto é uma representação do Evangelho no Velho Testamento. E quando nós olhamos para o Velho Testamento com o olhar de Jesus, procurando Jesus, identificando sua obra, o seu papel, nós encontramos muitos exemplos, muitas situações e muitos textos que trazem conforto e consolo para o nosso coração. E aquela palavra, como eu falei aqui, o Evangelho no Velho Testamento, ficou na minha cabeça. E eu passei a semana nos meus devocionais, eu ainda estou no Evangelho de João, não terminei, estou lendo o Evangelho de João como devocional, mas eu comecei a procurar e a ler textos do Velho Testamento que trazem essa representação do Evangelho, da obra de Cristo, do poder restaurador, libertador, salvador de Jesus. Então eu me deparei com esse texto de 2 Samuel, capítulo 9, o verso número 1. Então você pode escrever em cima dele assim, graça nos lugares secos. Graça nos lugares secos. Escreve aí no capítulo 9 em cima. Graça nos lugares secos ou áridos. Para você entender o contexto rapidamente, nesse capítulo 9, Davi já está há pelo menos uns 15 anos no reinado, perto de 15 anos no seu reinado, e ele está vivendo um tempo muito bom, um tempo que ele está muito feliz, o tempo que Deus está abençoando o reinado dele, abençoando a vida dele. Então, ele está assentado no seu trono. Imagine, vivendo um tempo bom, um tempo de vitória. E assentado no seu trono vai acontecer isso aqui, verso número 1. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Ele faz uma pergunta, ele fala assim: sobrou alguém da casa de Saul para eu fazer um ato de bondade por essa pessoa? Pega a sua caneta e marca a palavra bondade. Marca aí a palavra bondade. Bondade. O que acontecia quando um rei, a sua casa, a sua família, eles perdiam o seu reinado e perdiam o seu trono? O novo rei que vinha, ele tinha que acabar com a casa real, ele tinha que matar todo mundo, para que ninguém dessa casa real viesse no futuro reivindicar o trono. Então, Davi está fazendo o movimento contrário. Todos os reis, quando ocupavam o trono, ele queria exterminar, matar todos da antiga casa, da antiga família. Davi agora está no melhor tempo da vida dele, e ele diz assim: sobrou alguém da casa de Saul? Eu não quero fazer nada de ruim, eu não quero matar, não quero cortar a cabeça, eu quero usar de bondade com essa pessoa. Agora aqui a gente já começa a ver por que Davi carrega toda essa simbologia
até que no Novo Testamento Jesus é chamado filho de Davi, não é? Veja só a postura dele, veja o coração dele, veja como era o coração de Davi, como era o reinado de Davi. Então ele está dizendo assim: sobrou alguém, resta alguém, para que eu possa usar de bondade com essa pessoa, por amor de Jonatas. Isso é outra coisa importante. Por que ele está dizendo por amor de Jonatas? Porque antes de Davi ser rei, quando ele ainda era um jovem, casado com a irmã de Jonatas, no início da sua história no palácio de Saul, Davi e Jonatas, eles fizeram uma aliança. E a aliança foi: se um dia você for rei, você vai cuidar de mim, da minha casa e da minha família. E se um dia você for rei, você cuida de mim, da minha casa e da minha família. Uma aliança de proteção. Então Davi está dizendo assim: eu tenho uma aliança, eu tenho um compromisso. E aliança é coisa séria. É sério. Por quê? A aliança funcionava assim: eu fiz uma aliança com o pastor Vitor, o pastor Vitor fez uma aliança comigo. A aliança no contexto do Velho Testamento: pastor Vitor, se eu quebrar a aliança com você, que venha sobre mim, minha casa e minha família, morte, destruição e ruína. Olha como era uma coisa muito séria o conceito da aliança no Velho Testamento. E precisamos resgatar esses conceitos. Aliança no matrimônio, aliança no ministério, aliança da família. Então, Davi está dizendo assim: eu tenho que honrar a minha aliança. Eu fiz uma aliança, uma promessa, e eu não posso deixar essa palavra em vão, ignorá-la. Eu tenho que honrar essa aliança. Então, por causa da aliança de Jonatas, tem alguém aí para eu expressar bondade para ele? Vamos seguir a leitura. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no para que viesse a Davi. Então perguntou o rei: és tu Ziba? E ele responde: eu mesmo, eu sou o teu servo. Disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use, preste atenção, da bondade de Deus? Então marque agora: bondade de Deus. Bondade de Deus. Então Davi agora, ele está entendendo uma coisa importante. Diga assim: o que, bispo? Davi entende o seguinte: na posição que ele estava, ele era um representante de Deus. Então, por exemplo, eu sou um representante do reino de Deus aqui. Você, homem, dentro da sua casa, você é o sacerdote, você é um representante de Deus naquele lugar. Você, minha irmã, vivendo uma vida de fé, uma vida de testemunho, você está representando o reino de Deus, representando Jesus. Se tiver alguém ao teu lado, toca nele e fala assim: ei, você é um representante do reino de Deus aqui. Então Davi está dizendo assim: ó, quem faz a bondade sou eu. Mas quem vai levar o mérito? Quem expressa a bondade sou eu. Vamos lá, IBR. Mas a glória, então isso é muito importante, é muito importante. Escreve aí do lado desse verso 3: eu sou um representante do reino de Deus. Escreve aí: eu sou um representante do reino de Deus. Eu sou um representante do reino de Deus. O Ziba vai responder: rei, eu lembrei, ainda tem um, sobrou um. E ó, é filho do Jonatas. Você imagina que os olhos de Davi na hora chegaram a brilhar. O quê? É um filho de Jonatas. Só que o Ziba é uma bênção.
O Ziba é aquele tipo de gente que, por exemplo, você fala bem de alguém. Ele ouve, ele começa a se coçar e fala assim, mas eu tenho que te contar uma outra coisa. Ele fala assim, ó, tem um filho de Jonatas, mas já vou te avisar, ele é aleijado de ambos os pés. Já viu gente assim? A pessoa passa toda feliz ali no corredor da igreja, a outra pessoa fala assim, olha, que irmão abençoado. Aí o Ziba fala assim, você não sabe o defeito dele. O Ziba é isso. Alguém fala assim, nossa, essa irmã é uma bênção, né? Tão feliz, cheia de Deus, né? A outra fala assim, eu conheço o passado dela. Diga assim, Ziba. Bom, com força, diga Ziba. Eu te ordeno. Sai. O Ziba, gente, o Ziba é assim. O Ziba, Davi só perguntou se tinha alguém. Ele só tinha que falar até aqui. Tenha um filho de Jonatas. Mas ele ficou incomodado. Ele ficou inquieto. Porque falou, rapaz, eu não posso perder essa oportunidade de falar do defeito desse daqui. Tem. Pô, mas ele é aleijado. Na cabeça do Ziba, o que o Ziba pensou? Quando eu falar que ele é aleijado, na hora Davi vai pensar assim, isso aí é uma prova na minha vida, né? Isso aí vai me dar dor de cabeça. O que eu quero lá saber de alguém que é aleijado dos pés? Isso aí vai ser um peso que eu vou ter que carregar. Ele pensou que Davi ia criar alguma coisa do tipo assim, deixa quieto porque é um problema. Quando ele fala isso, verso de número 4. Eu imagina assim, Davi está lá sentado no trono. Pega aí, vira aí, filho. Está lá sentado no trono. A Ziba fala para ele assim, olha, tem lá um filho de Jonatas. O quê? Filho de Jonatas, só que ele é aleijado dos pés. Ou Davi vai para a ponta do trono, ou Davi vai para a ponta do trono. Deixa eu trazer essa cadeira aqui, o pessoal da internet vê a gente aqui. Ou ele vai para a ponta do trono, ou Davi ficou em pé e falou assim, onde é que ele está? Cadê essa pessoa? Sabe quando a pessoa demonstra interesse? Ela está assim, de repente ela fica na ponta do trono e fala assim, onde é que ele está? Cadê ele? Onde ele está? Veja a preocupação de Davi. Perguntou o rei. E o Ziba vai responder, ele está lá na casa do Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar significa terra seca, lugar sem pasto, lugar do silêncio, lugar que não tem discurso, não tem palavras. Lodebar, meu irmão, é aquela expressão fim do mundo. Ele estava no fim do mundo. E o pior, morando de favor, que ele estava na casa do Maquir, que era filho do Amiel. Então veja, ele estava morando de favor no fim do mundo. Verdade. Aquele louvor antigo do Rancho Fundo, no fim do mundo, é daqui, é dessa história. Deixa eu voltar que nem todos têm a maturidade da piada. Voltou, volta. Ele escreveu, ele estava lendo essa história aqui, lá no fim do mundo. Ele estava no fim. Onde que ele estava, gente? Diga, Lodebar. Agora diga, terra seca, sem pasto. Agora diga, no fim do mundo. Ele estava lá, esquecido. Olha o verso de número 5. Então disse o rei, traz ele lá de Lodebar. Vai lá na casa do Maquir e traga ele para cá. Verso de número 6. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi. Agora ele já está no palácio. Se inclinou, prostrou-se com o rosto em terra. E Davi falou assim, Mefibosete. E ele falou, aqui está o teu servo. Então lhe disse Davi, não temas, porque usarei, de novo gente, usarei o quê? Marca aí de novo, bondade. Porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, o teu pai. Restituirei as terras de Saul,
teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Agora você já percebeu que só nesse pedacinho de texto já apareceram 3 vezes a palavra bondade? Eu já expliquei para você, quando uma palavra, uma ideia, uma expressão, ela começa a se repetir dentro de um bloco de texto, significa que aquela palavra é importante, aquela ideia é importante, que aquilo é algo que tem que ser destacado. Repete a palavra bondade não é por falta de vocabulário, não é porque o vocabulário é curto, é pobre, não, pelo contrário, é o escritor querendo dizer, prestem atenção nessa palavra, prestem atenção nisso, porque isso aqui é algo muito importante, principal dentro do texto, bondade. E ele vai contando, de novo, verso número 7, marca aí, bondade. Então ele se inclinou e disse assim: quem é o teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Veja a imagem que ele tinha de si, veja qual era o sentimento que ele carregava no coração. Ele olhava para ele e dizia assim: eu sou comparado a um cão morto, um cachorro morto. E Davi chama Ziba, o servo de Saul, e fala assim: tudo que pertencia a Saul e a sua casa eu dei para o filho dele. Você vai trabalhar a terra, tu e os teus filhos e os teus servos. Vai recolher os frutos para que a casa do teu senhor tenha pão que se coma. Porém Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Davi está falando assim: ó Ziba, você e teus filhos, vocês vão trabalhar para o Mefibosete agora. Vocês vão trabalhar para ele, vocês vão cuidar da lavoura dele, vão plantar, vão colher, para que ele sempre venha ter pão. Só que ele não vai trabalhar na roça não, você vai lá trabalhar para ele. Ele já sofreu muito, ele vai ficar comigo aqui no palácio, comendo pão na minha mesa. Então, meu irmão, já de começo, o Mefibosete já começou com 35 colaboradores. Os filhos do Ziba e os 20 servos. Mas o Ziba, 36. Ele que não tinha nada, agora ele tem terra e 36 colaboradores. Está começando bem o negócio dele. E disse Ziba ao rei: aí, segundo tudo meu senhor o rei manda a seu servo, assim eu farei. E olha aqui, ó, comeu Mefibosete à mesa de Davi. E preste atenção nisso, como um dos filhos do rei. Marca isso, como um dos filhos do rei. Marca essa expressão. Então, eu mostrei para você a repetição da palavra bondade. É uma palavra muito especial. E o que significa bondade? Bondade significa a misericórdia e o favor de Deus para com aqueles que não merecem. A bondade é isso, a misericórdia e o favor de Deus para aqueles que não merecem. Ou seja, é aquilo que nós chamamos de graça. Então, onde tem bondade, você pode escrever assim: graça, favor e misericórdia. Se dependesse das regras da época, o destino de Mefibosete era a morte. Mas por causa da bondade, ele agora vai viver. Se fosse seguir as práticas da época, ele estava condenado à morte. Mas por causa da bondade, ele, a casa dele e a família dele vão ter direito à vida. O que é a graça? É o amor de Deus se movendo. O que é a graça? É o amor de Deus em ação. Anote isso. Graça é o amor de Deus em movimento. Graça é o amor de Deus em ação. Por quê? Amor não é só palavra. Amor não é só discurso. Amor é ação, amor é movimento. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele escreveu uma poesia de amor. Deus amou o mundo de tal maneira
que ele cantou uma canção de amor? Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho. Então veja que o amor de Deus não foi um discurso, não foi uma teoria. O amor de Deus não foi uma canção, nem uma poesia. O amor de Deus foi uma ação, foi um movimento, foi uma entrega. A graça é esse movimento, é esse amor. É o amor de Deus se movimentando na direção daqueles que não tinham direito a nada e a coisa nenhuma. Eu não sei como que você entrou aqui, como que sentimento você carrega no seu coração. Mas eu tenho uma notícia para te dizer. A começar por mim, até a última pessoa que está lá na porta da igreja, ninguém aqui tinha direito a nada. A começar por esse que tem um microfone na mão, aqueles que estão servindo lá no fundo, aqueles que estão a servir na cave, no Kids, no Ministério Infantil. Aquilo que era o nosso destino, era o inferno, era a morte, a separação eterna do Pai. Mas o amor de Deus, a graça do Pai, se movimentou na nossa direção. Toque em duas pessoas e diga: eu vejo graça de Deus na sua vida. O texto é muito importante, porque aqui nós vamos aprender algumas coisas sobre a graça. Número 1, a graça procura. Anota aí, a graça procura. Davi senta no trono, e aí ele fala assim: existe alguém, eu estou procurando alguém, eu quero derramar graça, favor e bondade na vida dessa pessoa. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver isso. Deus se movimentando, Ele se movendo, Jesus se movimentando, procurando, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Veja Deus se movimentando, veja Deus procurando. Quando nós abrimos a Bíblia, logo no Gênesis capítulo 3, Adão pecou, Eva pecou. Qual foi a primeira coisa que eles fizeram depois de pecar? Se esconder. E eles se escondem no meio das folhagens. E quando eles estavam escondidos, no horário certo, todos os dias, o Senhor descia no ambiente, no local do encontro. E o pai começa a dizer assim: cadê você, Adão? Eu estou aqui, você não apareceu para o nosso encontro. Onde você está? Veja o movimento, veja a procura. Veja Deus atrás da sua criação. Veja Deus atrás do seu filho. O pai procurando o filho. Agora é interessante que o pai sabia o que Adão tinha feito. O pai sabia o que Eva tinha feito. Mas lá está ele. Cadê Adão? Onde você está? Cadê a sua esposa? Cadê a sua família? Veja esse movimento de um Deus que procura. E engraçado, quantas vezes Deus procurou pessoas aqui. Talvez você se afastou, saiu, correu, e estava num ambiente muito complicado, uma situação muito difícil, talvez até fazendo coisas complicadas e difíceis, e de repente vem aquela pontadinha no coração: o que você está fazendo aí? E de repente vem aquela lembrança: o que eu estou fazendo da minha vida? De repente vem aquela iluminação do entendimento: que lugar é esse? O que eu estou fazendo aqui? Deixa eu te falar, aquilo não era o diabo não, era o Espírito de Deus dizendo assim: eu estou te procurando, eu estou te inquietando, eu estou atrás de você, eu estou no teu encalço. Cadê você, Adão? Onde é que você está? Veja como Deus vai atrás, como Ele procura. Lucas capítulo 15, Jesus vai contar 3 parábolas. Dessas 3, eu quero destacar 2. Primeiro, da ovelha que se perde, e o pastor deixa as 99 e vai atrás da perdida. O que é isso? A graça procurando, a graça indo atrás. Você não tem noção de onde a graça de Deus está entrando hoje. Você não tem noção de onde o favor e o benefício e a misericórdia de Deus está entrando agora.
Enquanto eu prego, eu vejo como que o favor de Deus visitando casas, ambientes, corações, vidas, pessoas. Porque assim diz o Senhor: se prepare, haverá uma onda de salvação, de restauração dentro da sua casa. Jesus também contou a parábola de uma mulher, tinha 10 dracmas e perdeu uma. E ela podia dizer assim: eu tenho 9, ainda sobraram 9, ignora que perdeu. Não, ela vai procurar, ela vai acender a luz dentro da casa dela, ela vai pegar a vassoura e vai fazer uma limpeza na casa dela. E aí quando ela acha a dracma, ela vai dar um pulo, vai comemorar e vai dizer assim: vizinhas, venham celebrar comigo, eu achei a dracma que estava perdida. Toque em alguém e diga: é a graça procurando. Jesus ressuscita, e quando ressuscita, ele tem alguns problemas para resolver. Problema número 1: um dos discípulos principais havia negado ele 3 vezes, e estava todo oprimido, acusado, com a mente cheia de acusação, demônios atacando ele, oprimindo ele. Judas já tinha sido ceifado, mas Pedro estava debaixo de um grande ataque, havia desistido do seu chamado, desistido de tudo, e havia voltado para a velha vida, a vida da pesca. Então Jesus ressuscita, se manifesta para alguns dos discípulos e diz assim: ó, fala para todos que eu estou esperando eles lá na Galileia. Detalhe, avisa Pedro, é o único que ele dá o nome, avisa Pedro, eu estou esperando ele lá na Galileia. Por quê? É Deus procurando, é Ele se movendo, é Ele se movimentando. Coloque isso no seu coração. Não foi você que buscou a Deus, não fui eu que busquei a Ele, foi Ele que nos buscou primeiro. Não fui eu que bati na porta do céu, não foi você que bateu na porta do céu dizendo assim: abre a porta que eu quero entrar. Foi o céu que desceu, bateu na porta do nosso coração e disse: se você abrir, eu entro, você é contigo, você comigo, e viveremos um novo tempo. Quem celebra esse Deus incansável que procura? Toque em 2 pessoas e diga: a graça procura. 2 discípulos ficaram escandalizados com a morte de Jesus e estão andando no caminho de Emaús, voltando para trás. Jesus faz questão, tantos assuntos sérios para tratar pós-ressurreição, tantas coisas sérias para fazer pós-ressurreição. Lá vai Jesus andar com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, vai fazer uma viagem, vai conversar com eles, vai dialogar com eles. Por quê? É a graça procurando. Então você não tem noção dos lugares que Jesus já entrou para te salvar. Você não tem noção dos lugares que Jesus pisou para te resgatar. Você não tem noção das coisas que Jesus já fez para poder restaurar a sua vida e a sua história. Eu não sei você, mas hoje eu tenho muito louvor e gratidão nos meus lábios. Jesus vai restaurar os seus discípulos. A graça vai atrás. Tomé faltou no dia mais importante. O culto mais importante Tomé não foi. Jesus ressuscitou e esteve na casa, e Tomé não estava lá. Olha para mim e diga assim: Tomé não foi naquele dia. Mas Jesus vai voltar uma semana depois. E quando ele volta assim: Tomé, eu vim aqui só para ter uma conversa contigo. Por quê? Porque a graça busca, a graça procura. E eu não sei se tem alguém que pode se alegrar e fazer muito barulho nessa casa. Porque o nosso Deus não desiste e está procurando ainda nesses dias. O céu está te chamando. O céu está te convocando. O rei que é maior e melhor do que Davi, ele está dizendo: existe alguém
em Portugal. Existe alguém naquela família, existe alguém naquela casa, para que eu possa derramar bondade, graça e favor. Será que tem alguém aqui hoje? Toque em duas pessoas e diga assim: o céu está te procurando. Toca de novo, fala assim: deixa de fugir. Segunda característica da graça. Diga assim: a graça. Com alegria, diga: a graça manda buscar. Por que que ela manda buscar? Mefibosete não tinha perna para ir. Ele não tinha condições de ir ao encontro do rei. As pernas dele não poderiam levá-lo até o palácio. As pernas dele não poderiam levá-lo até a presença do trono do rei. E o rei, sabendo disso, o rei diz assim: olha, pega uma carruagem, pega uma comitiva, vão fazer uma visita lá no lugar seco, no lugar árido, no lugar da solidão, do esquecimento e do abandono. Vão fazer uma visita naquele lugar. E quando chegar lá, pega aquele miserável aleijado, coloquem na carruagem e tragam-no para o palácio na minha presença. Agora que coisa maravilhosa, ele não tinha pernas para ir, mas o rei tinha condição de mandar buscar. Esse é o retrato da humanidade. Todos pecaram e destituídos fomos destituídos da glória de Deus. Todo ser humano, depois de Adão, condenado pelo pecado, caído, pernas quebradas, sem condição de subir, sem condição de chegar até o céu. Uns tentando com boas obras, outros tentando com o dinheiro, outros tentando através do caminho da religião. Mas pernas quebradas não podem nos levar até os lugares altos. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo traça o plano de salvação da humanidade, onde o Pai vai enviar o Filho vai viver a vida dos homens, vai morrer, vai ressuscitar, vai subir aos céus, e o Espírito vai descer para habitar nos caídos. Eu não podia subir, mas Deus desceu. Eu não podia ir até Ele, mas Ele veio até a mim. Nós não tínhamos condições de irmos a Deus, Ele veio até nós. Então agora, Mefibosete está lá, esquecido, na terra seca, quando alguém bate na porta da casa dele. E quando ele abre a porta, a notícia é essa: Mefibosete, nós temos aqui uma notícia para você. E ele fala: que notícia? O rei lembrou de ti. Você foi escolhido. Para quê? Olha, você vai saber quando você chegar lá. Pega aí meia dúzia de roupa aí que você tem, pega a mulher, pega as crianças, que você vai mudar. Hoje aqui, o que eu tenho num culto como esse, meu irmão, é só gratidão. Eu olho aqui a ceia, eu olho o corpo, eu olho o sangue, eu olho o pão, eu olho o cálice, eu tenho só gratidão. Sabe por quê? Porque eu sei que se Ele não tivesse me buscado, nunca eu teria vivido o que eu estou vivendo hoje aqui. Eu só estou aqui por causa dele. Eu só existo porque um dia Ele me buscou.
E tem gente aqui que, se a graça não tivesse te buscado, você já teria morrido. Tem gente aqui que, se a graça não tivesse te alcançado, tua história já teria terminado há muito tempo. Você só está vivendo o que está vivendo. Você só está prosperando. Os negócios só estão a dar certo. Teu casamento só está de pé. Só tem saúde aí nesse corpo. Só tem aí vitalidade na sua vida. Todas as bênçãos que nós desfrutamos é resultado de uma única coisa. E quando eu falar, você tem que encher essa casa de glória e aleluia. A graça e o favor que nos alcançou e transformou a nossa história. Se não fosse Jesus, o que seria de nós? Se não fosse o poder do Evangelho, o que seria da nossa vida? Vai buscar. Um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim: bispo, eu serei um bom pastor. Eu falei: por quê? Porque eu sou inteligente, porque eu falo bem, porque eu fiz esse curso, e eu trabalhei na área das vendas, eu sei bem enrolar as pessoas. O miserável falou isso lá na minha sala. Aí eu apontei para ele, eu falei assim: você vai ler a Bíblia, porque o Senhor falou assim para Samuel: o homem vê o exterior, mas eu vejo é o coração. Então deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que eu estou aqui? Não é porque eu tenho meia dúzia de diploma lá na minha parede. Sabe por que eu estou aqui? Não é porque eu estudei ou porque eu tenho algumas habilidades humanas. Não, eu só estou aqui por causa da graça e do favor de Jesus na minha vida. É a graça atuando em nós, é o favor na nossa vida. Toque em alguém e diga assim: reconheça o favor de Deus na tua vida. Terceira verdade da graça, e já estou terminando. A graça oferece mudança. Por quê? Nós temos que entender isso. Muitas pessoas estão vendendo uma graça barata. Venha como está e fique como está. Venha pecador, continua pecando. Venha pecador e não mude de vida. O rei falou: o Mefibosete está esquecido no lugar árido, ele está esquecido na terra seca. Diga para ele que a minha proposta é uma mudança. Eu quero tirá-lo do lugar seco e conduzi-lo ao palácio. A graça é poder para viver mudança de vida. A graça é poder para viver transformação e mudança de vida. E eu quero liberar essa palavra hoje sobre ti. A graça vai trazer uma grande mudança para a tua vida e para a tua história. Mudanças internas e mudanças externas. Mudanças do coração e mudanças de ambiente. E eu libero essa palavra, eu quero ver a IBR adorando. Esse é um tempo de mudanças promovidas pela graça e o favor de Jesus. Pegue na mão de duas pessoas, balance e diga assim: a graça vai promover grandes mudanças na sua vida. Eu libero palavra de transformação, eu libero palavra de libertação. Seja liberto do que te aprisiona, seja liberto do que te escravizou, seja liberto do que te prendeu. Levante a mão de glória, porque tem uma carruagem dizendo: Lodebar nunca mais, terra seca nunca mais, deserto nunca mais. Eu estou indo para o palácio. A graça promove mudança. Quem vai para o palácio aí? Levanta a mão e dá glória. Lodebar nunca mais. Você não precisa voltar para a velha vida. Você não precisa voltar para as velhas propostas, velhos esquemas e velhas oportunidades. A porta do palácio está aberta. O escritor aos Hebreus disse, Márcia, que nós podemos nos aproximar, a chegar do trono da graça.
Por que que ele diz que nós devemos se aproximar, se achegar, entrar com ousadia diante do trono da graça? Diga, por que, bispo? Porque a porta da sala do trono está aberta. Diga aí, por que, bispo? Porque o Filho Jesus, Ele abriu um novo e vivo caminho. E eu tenho uma notícia, BR. E se você não der um glória, eu vou para casa almoçar com a pastora. A boa notícia é: o caminho continua aberto. Quatro, a graça traz restituição. Tudo que você perdeu, tudo que a sua família perdeu, vai ser devolvido. Você vai receber as terras, você vai receber tudo. O nosso pai Adão caiu e perdeu tudo. Perdeu a comunhão, perdeu a intimidade, perdeu as bênçãos, perdeu o favor. A queda de Adão fez com que a humanidade perdesse tudo, principalmente a presença de Deus. Mas se o primeiro Adão caiu, o segundo Adão, que é Jesus, ficou de pé. Se o nosso pai Adão caiu, o nosso irmão mais velho de Jesus venceu. Adão tropeça no paraíso, mas Jesus venceu no deserto. Venceu nos lugares secos. E agora, aleluia, todos aqueles que entregam a sua vida, o seu coração para Jesus, e passam a andar com Ele, essas pessoas passam a ter direito a tudo aquilo que Adão havia perdido. Tanto que Ele vai nos ensinar na oração do Pai Nosso, que nós devemos orar pedindo a vinda do reino. Venha a nós, venha o teu reino. Que ali Ele está dizendo assim: se você buscar e se você desejar, você vai poder viver, aleluia, você vai poder viver na terra um pedacinho do céu. E para terminar, a graça muda a nossa condição. Mefibosete chega num ambiente novo. Você imagine o rei com o seu traje real, os soldados do rei com as suas roupas, com as suas armas, os seus escudos bem polidos, a sala real muito bem limpa, organizada, o trono do rei, tudo muito bonito, muito limpo, muita beleza. E de repente entra aquele homem maltrapilho, que durante 15 anos andou pelo chão comendo poeira, 15 anos se arrastando, joelhos calejados, pernas cheias de cicatrizes, os tornozelos marcados com calos, com sinais de quem passou 15 anos se arrastando pelo chão, uma roupa suja, encardida, empoeirada, as mãos sujas, as unhas sujas de terra, de se movimentar, de se arrastar pelo chão. Quanta poeira aquele homem não comeu. Os cabelos duros, a barba dura, daquele pó, daquilo que impregnou no cabelo, na barba, a pele desgastada, cansada, marcada, sofrida. E aquele homem todo sujo, marcado, desgastado, sofrido, entrando no ambiente do palácio. Como alguém chegou aqui, todo marcado. A vida te marcou, relacionamentos te marcaram, traições te marcaram, prejuízos te marcaram, decepções te marcaram, escolhas ruins te marcaram. Você está igual Mefibosete, entrou aqui se arrastando, 15 anos se arrastando, 5 anos se arrastando, comendo pó. Entrou aqui literalmente a comer pó, no pior momento, jogado no chão. Mas você está no palácio. Você está diante do trono da graça, da misericórdia e do favor. Então ele diz assim:
Não tem jeito para mim, eu sou um cachorro morto. Não tem jeito para mim, eu sou um caso perdido. Eu não tenho valor, para mim não tem jeito, para mim não tem situação. Mas então Davi diz assim: Mefibosete, você se vê como um cachorro morto, mas eu olho para você e eu vejo você como um dos meus filhos. Naquele dia, Mefibosete foi adotado como um dos filhos de Davi. Eu terminei a leitura, Davi dizendo assim: ele vai comer na mesa como um dos filhos do rei. Jesus veio para os que era dele, mas esses não receberam. Veio para um povo que não recebeu e o rejeitou. Mas todos, todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus.